Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação, de lembrarmos que Deus existe. Às vezes dá a impressão de que nós esquecemos que Deus existe. Temos que estar sempre atentos a isso para termos a salvação eterna. Não queremos a morte perpétua, só queremos sim a vida perpétua, a vida eterna. Liturgia de 15 de agosto de 2020, sábado, 19ª semana do tempo comum, a cor dos paramentos litúrgicos é verde e temos no rito da celebração o ofício do dia. Antífona da entrada. Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Salmo 73, versículos 20, 19 e 22. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 18, versículos do 1º ao 10º, 13b e do 30 ao 32. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: que provérbio é esse que andais repetindo em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já não haverá quem repita esse provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas. Aquele que pecar é que deve morrer. Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, não participa de refeições rituais sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, nem se aproxima da mulher menstruada, se não oprime ninguém, devolve o penhor devido, não pratica roubos, dá alimento ao faminto e cobre de vestes o que está nu, se não empresta com usura, nem cobra juros, afasta sua mão da injustiça e julga imparcialmente entre homem e mulher, se vive conforme as minhas leis e guarda os meus preceitos praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá, oráculo do Senhor Deus. Mas, se tiver um filho violento e assassino, que pratica uma dessas ações, embora o pai não as tenha praticado, e participa de refeições rituais sobre os montes, desonra a mulher do próximo, oprime o pobre e o necessitado, pratica rapina, não devolve o penhor, levanta os olhos para os ídolos, faz coisas abomináveis, tal filho de modo algum viverá. Porque fez todas essas coisas abomináveis, com certeza morrerá. Ele é responsável pela sua própria morte. Pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta, oráculo do Senhor Deus. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais, criai para vós um coração novo e um espírito novo. Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém. Oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, é o Salmo 51, versículos de 12 a 15.
e 18 a 19, refrão 12a. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Repetamos! Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto em um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Repitamos. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Vamos à aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Mateus 11, versículo 25. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre ela e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. É uma exegese, uma interpretação do texto com o texto escrito por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada, não as impeçais. Mateus 19, versículos de 13 a 15. Neste evangelho, a atitude dos discípulos talvez não mereça grande condenação. Tentando manter as crianças longe do mestre, talvez pensassem apenas em protegê-lo. Como se sabe, crianças são agitadas, barulhentas, incômodas para muitos adultos, mas podem ser amadas. O amor de Jesus pelos pequeninos é bem conhecido. Teresa de Lisieux, a Teresinha tão conhecida, fez dessa intimidade infantil o foco de sua vida espiritual. Jesus sente prazer em mostrar-me o único caminho que leva para essa fornalha divina, e esse caminho é a entrega da criancinha que adormece sem receio no colo do pai. Quem for criança, venha cá, disse o Espírito pela boca de Salomão. E esse mesmo Espírito de amor disse também que a misericórdia é dada aos pequenos. A Santa do Carmelo de Lisieux
realça a importância de um contato precoce entre as criancinhas e Jesus Cristo. Diz ela: vendo de perto essas almas inocentes, compreendi ser grande infelicidade não formá-las desde o seu despertar, quando são como uma cera mole sobre a qual se pode depositar tanto as impressões das virtudes como do mal. Compreendi o que Jesus disse no Evangelho, que seria melhor ser lançado ao mar do que escandalizar uma dessas crianças. Ah, quantas almas chegariam à santidade se fossem bem dirigidas! É conhecida a tática adotada pelos governos do nazismo, de Hitler, e do comunismo, de Stalin: afastar as crianças precocemente da influência familiar e doutriná-las no ateísmo. Coisas do nazismo e do comunismo. O objetivo é impedir desde a infância uma relação com Deus, podando pela raiz a acolhida das tradições religiosas dos antepassados. Ainda hoje, em regimes totalitários, a escola é utilizada como ferramenta de ruptura com as tradições familiares e religiosas, deslocando dos pais para os professores previamente doutrinados a formação de valores e atitudes, no fundo uma tática para formar escravos. Quando Jesus afirma no versículo 14 que o reino dos céus pertence a pessoas, assim como as criancinhas, devemos entender como um convite a viver o cristianismo em estado de infância. Abandono, confiança, entrega absoluta nas mãos de um Deus que é Pai. Quando viveremos como filhos? Já pensou nisso? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Entrega ao Senhor o teu futuro. Salmo 37, versículo 5. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar este vídeo livremente, porque foi Jesus que mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então, utilizem à vontade. Agora, eu quero dizer que este vídeo está no canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel, também no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e às vezes, eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. O padre Evaldo César de Souza escreveu o texto a seguir para o site a12.com. 15 de agosto. É dia de São Tarcísio. Tarcísio foi um mártir da igreja dos primeiros séculos, vítima da perseguição do imperador Valeriano em Roma, Itália. Ele era acólito do Papa Xisto II, servindo ao altar nos serviços secundários, acompanhando o Santo Papa na celebração eucarística. Durante o período das perseguições, os cristãos eram presos, processados e condenados a morrer pelo martírio. Nas prisões, eles desejavam receber o conforto final da Eucaristia. O Papa Sisto II queria levar o pão sagrado a mais um grupo de mártires que esperavam a execução, mas não sabia como. Foi quando Tarcísio pediu ao Santo Papa que o deixasse tentar, pois não entregaria as hóstias a nenhum pagão. Ele tinha 12 anos de idade. Comovido, o Papa Sisto II o abençoou e lhe deu uma caixinha de prata com as hóstias. Mas Tarcísio não conseguiu chegar à cadeia. No caminho foi identificado e, como se recusou a dizer e entregar o que portava, foi abatido e apedrejado até morrer. Depois de morto, foi revistado e nada acharam do sacramento de Cristo. Seu corpo foi recolhido por um soldado simpatizante dos cristãos que o levou às catacumbas onde foi sepultado. Seu corpo repousa na Basílica de São Silvestre, em Roma. Reflexão.
Tarcísio foi declarado padroeiro dos coroinhas ou acólitos que servem ao altar. Mais uma vez encontramos a importância da Eucaristia na vida do cristão. E vemos que os santos existem não para serem adorados, mas para nos lembrar que eles também tiveram fé em Deus. Eles são um exemplo de fé e esperança que deve permanecer sempre com as pessoas. Então, a exemplo de São Tarcísio, estejamos sempre dispostos a ajudar, a servir. Se cada um fizer a sua parte, realmente nos tornaremos um só em Cristo. Oração. Rezemos. Senhor Deus de bondade, olhai para os nossos jovens e abençoai-os com a luz do seu amor, que pela intercessão de São Tarcísio sejam os jovens conduzidos pelos caminhos da bondade e da justiça e se esforcem em realizar a vontade de Deus. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus.